Olá, queridos, saudações de paz. Livro de Números, capítulo 26, versículo 11. Mas os filhos de Corá não morreram. No capítulo 16 de Números, ou seja, 10 capítulos antes, há o registro do juízo de Deus sobre a casa de Corá, de Datã e de Abirão, três homens que decidiram se rebelar contra a liderança de Moisés. 10 capítulos depois, a Bíblia vai nos dizer no versículo 11 do capítulo 26 de Números: porém, entretanto, todavia, os filhos de Corá não morreram. A informação que temos em Êxodo 6, versículo 24, é que os filhos de Corá eram Assi, Eucana e Abiasaf. O texto nos diz: estas são as famílias dos coratitas. Eram homens de Deus, homens de grande intimidade. O Salmo de número 42, no versículo 1, nos diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Observe quão íntimos e quão anelantes por Deus eram os filhos de Corá. E não só isso, no Salmo de número 44, versículo de número 1, a Bíblia nos diz que esses homens eram homens que tinham o conhecimento de um Deus que agiu ao longo da história. Pois no Salmo 44, versículo 1 nos diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da eternidade. Eram homens de Deus. Mas o texto mais emblemático dos filhos de Corá, ao meu ver, é o Salmo de número 46. Veja só, neste salmo nós temos pelo menos 3 pontos para os quais quero chamar a sua atenção. O primeiro ponto está no versículo 1, quanto à natureza da fé destes homens. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja só, quanta fé, quanta convicção. A fé destes homens não estava em coisas, não estava em coisas tangíveis e temporais, não estava nos homens mortais, mas estava em Deus. Em meio à calamidade, em meio à dor, em meio ao desespero, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nele nós nos escondemos e nos refugiamos. Que coisa linda, que lição extraordinária. E eles vão nos dizer: ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas ruges se perturbem, eles vão confiar no Senhor. O segundo ponto é que eles criam num Deus que estava no meio, no controle de todas as coisas. Ele diz: ainda que tudo isso aconteça, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, os filhos de Corá eram homens que criam num Deus que, em meio ao caos, mantém o controle de todas as coisas. Tudo pode sair do lugar, mas Deus está no centro de todas as coisas, sobre todas as coisas, para manter em ordem aquilo que aparentemente está em total desordem. E por fim, os filhos de Corá vão nos revelar um Deus que age, pois no versículo de número 8, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. E o que ele tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Portanto, querido, como eles mesmos concluem: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Não permita que as intempéries, que as circunstâncias venham pintar uma ideia de que as coisas são soberanas e que Deus é passivo. Não. Deus está no controle de todas as coisas, reina soberanamente sobre todas as coisas e mantém as coisas em seus devidos lugares. Que Deus vos abençoe e vos guarde.